Graças, paz, igreja amada do Senhor, igreja que vai morar no céu. Bom dia. Quem está feliz por estar aqui? Aleluia, eu estou muito feliz. Hoje eu abri meus olhos, o sol ainda nem tinha nascido. Falei, Senhor, esse é um dia diferente que o Senhor escolheu para nós. Esse é um dia diferente, não é só mais um domingo. Não vai ser só mais uma história contada. Hoje vai ser um dia que nós vamos ler e vamos entender que o que aconteceu está acontecendo até hoje, que Deus está fazendo ainda hoje em mim e em você, e que Ele ainda quer fazer infinitamente mais. Eu creio que Deus já fez muito hoje nessa manhã, aqui neste lugar. Ele já fez muito, mas Deus quer e tem infinitamente mais para fazer em mim e em você, na tua casa, na tua família, na minha saúde, na tua, e tudo aquilo que precisar ser reerguido, ser reconstruído. Deus tem ainda muita coisa para fazer. Amém? Vamos aqui sem demora. O texto parece um pouco longo, queridos, mas nós precisamos entender em que contexto foi colocado isso aqui. Reconstrução dos muros, reconstrução da muralha de Israel. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 4. Nós vamos escolher alguns versículos e já dá para ter uma ideia de um contexto, e passamos para o capítulo seguinte. Versículo 1 diz o seguinte, capítulo 4, versículo 1. Todavia sucedeu que, quando Sambalate ouviu que nós edificávamos a muralha, ele ficou enfurecido e teve grande indignação. E zombou dos judeus. Pode existir algo que você esteja querendo reconstruir, mas tem uma nação contra isso, zombando de você, porque não sabe quem é o dono dessa obra que você está querendo reconstruir. Vamos para o versículo 7. Versículo 4, perdão. Ouve, ó nosso Deus, porque somos desprezados, e torna o opróbrio sobre as suas próprias cabeças, e entrega-os por presa na terra do cativeiro. Versículo 7 diz, mas sucedeu que, quando Sambalate e Tobia e os árabes e os amonitas e os asdoditas ouviram que as muralhas de Jerusalém estavam erigidas e que as fendas começavam a ser fechadas, eles então ficaram muito enfurecidos. Versículo 9 diz, todavia nós fizemos a nossa oração ao nosso Deus e posicionamos uma guarda contra eles dia e noite por sua causa. Queridos, Deus escolheu Neemias porque viu nele um coração disposto. Escolheu um líder ali, pronto, preparado, com um coração quebrantado, focado, um líder focado. E o líder que não se abatia. Ele sabia que ele não iria se abater e nem se render. E o líder, acima de tudo, preparado estrategicamente para tocar essa obra de Deus. Deus espera isso de mim, de você. Que nós sejamos focados, responsáveis com a obra dele. Que nós não nos distraamos e não nos rendemos, que a gente não venha se render às ameaças, as palavras negativas, as falsas profecias. E ele encontrou isso em Neemias. Versículo 13. Por isso eu pus nos lugares mais baixos atrás da muralha, e nos lugares mais altos pus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças, com os seus arcos. E eu olhava e me levantava e dizia aos nobres, aos governantes e ao restante do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível, e luta pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas esposas, vossa casa. Versículo 16 diz o seguinte: e sucedeu que, daquele tempo em diante, metade dos meus servos trabalhava na obra, e a outra metade deles trabalhava com lanças, escudos, arcas e couraças, e os governantes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Aqueles que edificavam sobre a muralha, e aqueles que levavam cargas com aqueles que carregavam, cada um com uma das mãos.
trabalhava na obra e com a outra mão segurava a arma. Queridos, muitas vezes nós achamos que está fazendo a obra de Deus. Quando tem muita gente, uma nação às vezes contra aquilo que você está querendo reconstruir, aquilo que está caído, é o bastante. É preciso muito mais que isso. É preciso estar atento ao que está ao nosso redor. Porque nós temos inimigos declarados contra a obra de Deus. Não importa se é você que está fazendo, quem está fazendo essa obra. Irão surgir os inimigos declarados. Mas existirão também aqueles que são ocultos. Eles irão aparecer. E quando a estratégia não der certo, para vencer e te dominar, e te fazer parar, te intimidar, aí vão entrar em cena aqueles inimigos ocultos. Aqueles que se farão de bonzinho, entrarão na tua casa muitas vezes, para te trazer uma palavra, e tentar te dar um falso ânimo, e te atrair para a morte. E te atrair para frear a obra de Deus que está sendo feita. Mas até nisso, o Espírito do Senhor te alerta todos os dias, enquanto você está fazendo a obra dele. Você será alerta. Seguindo aqui. Eu olhava e me lamentava e dizia aos nobres governadores restantes do povo: não os temais, lembrava do Senhor que é grande e terrível, e luta pelos vossos irmãos, vossos filhos e filhas. Queridos, aqui, já no capítulo 5, vamos para o capítulo 5. O que Deus faz no capítulo 5, através de Neemias, é tremendo. Deus coloca Neemias como um povo que não veio, como um líder que não veio só responsável por levantar, por reerguer a obra, mas ele veio para parar algo muito ruim que estava acontecendo naquele tempo. Que se nós olharmos para os dias de hoje, tem muita coisa acontecendo igual, queridos. Por isso que isso aqui não é uma história contada do que se passou naquele tempo, não é. Isso aqui é retrato de muita coisa que está acontecendo hoje. Vamos lá, versículo 1. E houve um grande clamor do povo e de suas esposas contra os judeus e seus irmãos, porque havia quem dissesse. 3 tipos de clamores Neemias ouviu do povo e se compadeceu. Ele se revoltou com isso. Primeiro clamor: houve quem dissesse a ele, havia quem dissesse: nós, os nossos filhos e as nossas filhas, somos muitos, por isso nós apanhamos milho para eles, para que possamos comer e viver. Olha que nível de opressão, queridos, estava passando aquele povo. Olha o nível da opressão. Eles se aproveitavam da condição do povo, que era muito, filhos e filhas, famílias numerosas, para forçarem ao trabalho do campo, para que eles tivessem pelo menos o pão para comer. Esse era um tipo de clamor que deixou Neemias arrasado, contrariado. Mexeu muito com Neemias. Havia também alguns que diziam, segundo nível, segundo grupo de pessoas, havia também alguns outros que diziam: nós empenhamos as nossas terras, vinhedos, casas, para que possamos comprar milho por causa da fome. E havia também outros que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, e sobre as nossas terras e vinhedos. E algumas das nossas filhas já são sujeitas à servidão. Tampouco está ao nosso alcance redimi-los, porque outros homens detêm as nossas terras e vinhedos. Queridos, olha que maldade. Olha que maldade. Naquele tempo, o que estava acontecendo aqui seria hoje, essa palavra tem uma clara conotação de exploração sexual das meninas, dos meninos, dos rapazes, dos jovens, da moça, que estavam sendo tomados para serem servos, para se submeterem à servidão. Essa servidão que tem uma conotação de exploração sexual, queridos, daquele tempo. E ainda relatavam a Neemias: e nós não podemos fazer nada. Neemias, sabe por quê? Que eles estão morando em cima das nossas terras. A opressão é tão grande que eles já se ocuparam das nossas terras. Eles tomaram as nossas terras. Nós tivemos que penhorar a nossa terra até para pagar os tributos do rei. Olha que situação está esse povo. Você pode fazer alguma coisa por nós? Esse era o terceiro nível, querido, que deixou Neemias contrariado, arrasado. E ele teve que colocar um basta nisso aqui.
Neemias, aqui nesse capítulo, Neemias parou com a opressão. Freou com a opressão. Ele disse: está na hora de parar isso aqui. Querido, ninguém vai ligar para a tua palavra, para o que você falar, para o que você disser. Mas no dia que você abrir a tua boca, em nome do Senhor, em nome do Senhor, não haverá quem confronte essa verdade. Não haverá quem fique de pé e confronte essa verdade. E Neemias chamou todo mundo para a conversa. Vamos lá. Versículo 6 diz o seguinte: eu fiquei muito irado quando vi os seus clamores, o seu clamor e essas palavras. Então consultei comigo mesmo e repreendi os nobres, os governantes, e disse-lhes: vós exigis usura de cada um do seu irmão. E eu convoquei uma grande assembleia contra ele. E eu disse a eles: nós, segundo a nossa capacidade, temos redimido os nossos irmãos judeus, e os quais foram vendidos aos pagãos. E vós, vendereis os vossos irmãos? Foi como se perguntasse: escuta, vocês compram nossos irmãos e exploram da pior forma possível, submetem eles a uma servidão desumana. Vocês fariam isso com seus irmãos? Diante de uma palavra dessa do Senhor, queridos, não há quem tenha coragem de confrontar. E eles ficaram entristecidos e tiveram que reter a sua paz. Eles então retiraram a sua paz e não acharam nada para responder. Disse eu também: não é bom tudo o que fazeis. Não deveríamos nós andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos pagãos, dos inimigos? De modo semelhante, eu e os meus irmãos e os meus servos podemos exigir dinheiro e milho. Rogo-vos, deixemos de fora essa usura. Vamos parar com isso, gente. O que é isso? O que está acontecendo? Antes de reerguer esse muro, nós precisamos parar com isso. Um povo sofrido, escravizado, é um povo enfraquecido, é um povo que não trabalha em paz, que não tem paz. Restitui-lhes hoje. Neemias aproveitou aquele momento. Restitui-lhes hoje as suas terras, os seus vinhedos, as suas casas, as terras que vocês tomaram como penhor do dinheiro pago, dos juros do dinheiro pago aos tributos. Queridos, naquele tempo, vê se tem alguma coisa parecida com hoje. Eu fui pensar o seguinte: naquele tempo, o dinheiro que você tomava, dinheiro emprestado do governo para pagar os tributos do rei, você pagava de 40% a 50% de juros. Era de 40% a 50% de juros que você pagava. Hoje o desconto que você ganha no IPTU da tua casa, se você atrasar, você perde os 40%. Você vai pagar esses 40% de juro. Você vai pagar. E se você não pagar o IPTU, você vai perder sua casa. É fato consumado. Está na lei. Vai perder. Então, desde aquela época, eu creio que isso aqui só pode ter sido baseado nesse mesmo princípio. Embora não justifique, queridos. O povo de Deus vivia debaixo de tamanha opressão. Não justifica. Aí continuemos aqui. Então eles disseram, diante dessas palavras: nós lhes restituiremos e não exigiremos nada deles. Assim faremos como tu dizes. Então eu chamei os sacerdotes e tomei deles um juramento de que eles fariam de acordo com essa promessa. Também sacudi o meu colo e disse: assim Deus sacuda todo homem da sua casa, do seu trabalho, o qual não cumprir esta promessa. Assim seja ele sacudido e esvaziado. E toda a congregação disse: amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez acordo com essa promessa. Amém, queridos? A partir daqui, Neemias é citado e indicado como governador de Judá, onde ele governador por 12 anos. Mas aqui, nós podemos ver aqui no versículo anteriores, que houve essa restituição, e que Neemias chama os sacerdotes
E diz: olha, debaixo desse juramento vocês jamais irão voltar a palavra de vocês atrás. Vocês não podem fazer isso. E eles firmaram a promessa, para que a obra fosse tomada a sua sequência. Queridos, Neemias se colocou como um homem que precisava fazer diferente. Mas fazer diferente não basta o proceder. O fazer diferente não são as coisas que precisam ser diferentes diante de nós. A diferença precisa começar em nós, em mim e em você. E ele se mostrou um homem diferente. Neemias, quando ele disse: e eu sacudi a mim mesmo. E sacudido seja cada homem desses de vocês. Sacudido da sua casa sejam aqueles que não cumpriram com essa promessa. Neemias estava ali abrindo mão de toda usura, de tudo aquilo que não era ilegal, mas era desnecessário. Porque ele sabia que tudo aquilo que o povo estava sofrendo, pagando aqueles tributos, enriquecendo os governantes, era para usura, era para suas luxúrias, seus gastos desordenados, era para mau uso do dinheiro. Todos os governantes e antecessores de Neemias se aproveitaram do cargo público que tinham para fazer mau uso, para se enriquecerem a si e aos seus próximos, aos seus amigos. Eles faziam isso. E Neemias falou: eu preciso ser diferente, e essa diferença precisa começar em mim. Neemias sacudiu a si mesmo o seu colo, tirou dele tudo aquilo que ele não precisava. Deixa eu te dizer uma coisa: cada vez que um homem justo de Deus se manifesta, pastor, e se sacode e abre dele, 10 justos são alcançados, 10 outros oprimidos são alcançados por esta graça. Nós precisamos abrir muita mão daquilo que estão pegando para nós, que Deus olha e diz assim: é imoral, você tem que abrir mão disso. Então Neemias tomou essa atitude. Porém os governadores anteriores haviam estado ante de mim, foram imputáveis diante do povo. Quer dizer, carregavam essa culpa. Eles eram culpados disso. Tomaram-lhe pão, vinho, além de 40 ciclos de pratas. Assim até os servos tinham domínio sobre o povo. Mas eu não fiz assim, por causa do temor a Deus. Sim, além disso eu continuei a obra da muralha. Tampouco compramos terra. Esse termo aqui, queridos, Neemias dizendo: tampouco compramos terra. Isso aqui vai além do que nós estamos lendo aqui. Que todo mundo que tomava o poder, a primeira coisa que ele fazia era comprar terras, alargar as suas propriedades, as suas riquezas. Porque ele sabia que durante o tempo que ele estava ali, ele tinha que se aproveitar disso. E depois que saiu, estavam ricos, muito mais ricos do que aquilo que já tinham entrado. Ele disse: tão pouco compramos terra, fizemos nada disso. Ora, aquilo que era preparado para mim diariamente era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves eram preparadas para mim, e uma vaca, e uma a cada 10 dias, provisão de todo tipo de vinho. Contudo, não exigi o pão do governador, porque a servidão era pesada sobre o meu povo. Aí aqui Neemias faz a primeira oração e diz o seguinte: pensa em mim, ó Deus. Pensa em mim, ó Deus, para o bem, de acordo com tudo que tenho feito por este povo. Existem interpretações que dizem que aqui essa oração de Neemias, pensa em mim, ó Deus, foi uma oração egoísta, mas não foi. Quando bem interpretada, ele quis dar uma ênfase ao que ele estava fazendo segundo a justiça de Deus por aquele povo. Foi isso que Neemias fez, querido. Aí chega o capítulo 6, queridos. Olha o que Deus faz no capítulo 6. Ora, sucedeu que quando Sambalate, Tobias e Gesse, o árabe, e o restante dos nossos inimigos ouviram que eu havia edificado a muralha e que não havia fenda, embora naquele tempo não tivesse postos ainda os portões, que Sambalate e Gesse mandaram dizer-me: vem, reunamo-nos em alguma das aldeias da planície de Ono. No entanto, eles pensavam em fazer-me mal.
Enviei-lhes mensageiro dizendo: estou fazendo uma grande obra. Queridos, repita comigo: estou fazendo uma grande obra. Se você está fazendo uma obra para Deus, essa é uma grande obra. Você não pode descer. Foi isso que ele quis dizer aqui: eu não posso descer. E Neemias pensou que isso aqui fosse suficiente. Mas o diabo não vai desistir, queridos. Ele vai mandar outro mensageiro. Aqui estavam declarados os 3 maiores inimigos de Neemias para a construção dessa obra. Os inimigos declarados: Sanbalate, Tobias e Gesem. E você vai saber por quê. Não posso descer. Por que cessaria a grande obra enquanto eu a deixo e desço até vós? Todavia dessa forma enviaram-me 4 vezes, da mesma forma lhes respondi. Então Sanbalate da mesma maneira, pela 5ª vez me enviou um servo com uma carta aberta na sua mão. Queridos, quando o diabo não conseguir, os teus inimigos não conseguirem te intimidar, através de recados, através de intimidações, ele vai aumentar o nível das ameaças. Ele vai inventar alguma mentira e vai mandar em carta aberta. Foi isso que Sanbalate fez. Manda agora, por não conseguir, até a 4ª vez, manda pela 5ª vez agora um mensageiro com carta aberta, com acusações falsas a Neemias. Acusações que, se chegassem às mãos do rei, como chegou sobre outros das vezes anteriores, o rei Artaxerxes era implacável nas suas decisões. E chega uma carta aberta: olha, está aqui, a carta aberta, você que sabe. Vamos dizer para o rei que você está se rebelando. Está dizendo que agora rei em Israel. Ele disse: não, o que é isso? Isso é mentira, essa mentira é vocês que estão dizendo, não sou eu que disse isso. Essa mentira, eu jamais disse isso. Propôs conversar com eles e tal, mas querendo atrair para o mal. Não conseguiu. Neemias não desceu da obra. Continua a obra. Aí manda essa carta aberta. O que Neemias faz? O que estava escrito na carta? Então relatado entre os pagãos que Gesem o disse. Gesem foi que disse, viu, a teu respeito, que tu e os judeus pensam se rebelar. Por esta causa tu edificas a muralha, para que possa ser o seu rei, segundo essas palavras. E tu também indicaste profeta para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: há um rei em Judá, e agora isto será relatado ao rei, segundo estas palavras. Vem, portanto, olha, se ele perceber algum medo em você, que você recebeu essa ameaça, ele vai dizer: ó, mas tem uma saída, eu vou te ajudar, tá? Queridos, quando o diabo te vê amedrontado, ele vai dizer assim: mas tem uma saída, eu vou te ajudar, tá? Para que você não morra. Eu tenho uma saída para você. Vou te oferecer uma saída aqui agora. Vem, portanto, agora consultemos juntamente. Vamos conversar juntamente aqui. Então mandei ele dizer-lhe: de tudo que dizes coisa nenhuma sucedeu, mas tu as inventas do teu próprio coração. Depois eu fui à casa de Semaías, o filho de Delaías, filho de Metabel, que estava recluso. A Bíblia não fala, queridos, por que Semaías estava preso. Não fala. Mas era um falso profeta. Quem aqui de vocês não recebeu falsas profecias já, queridos? E muitas vezes no momento que você estava desesperado, às vezes dentro da tua casa, ou dentro da própria igreja, o falso profeta veio, se aproveitando daquele mover, daquele momento da emoção, e vem e lança uma falsa profecia sobre você. E você crê por causa da emoção que você está recebendo. Depois a profecia não se cumpre. O falso profeta vai embora, dá no pé, e você fica frustrado. Reunamos na casa de Deus, dentro do templo, fechemos as portas. Essa foi a proposta de Semaías. Olha o que Neemias foi escutar desse cara. Me diga, que credibilidade tem um cara desse que estava preso, para profetizar agora dessa forma? Ele não devia estar orando quando foi preso, querido. Certamente não estava orando. Aí vai profetizar agora para Neemias. Embora ele não seja citado como um profeta, aqui na Bíblia é citado como uma profecia. Ele profetizou para Neemias aqui. Olha, escuta aqui, Neemias, ó. Fechemos as portas do templo, porque eles virão te matar, sim.
À noite virão te matar. Estava tudo combinado, queridos. Semaías era comprado. Ele estava morando ali. Tem gente que está morando perto da tua casa, aos redores da tua casa, dentro da tua família, um familiar muitas vezes, mas está comprado pelo inimigo. Ele é um informante do diabo. Ele é um informante, ele leva notícias, manda notícias. Ele tanto informa quanto ele também é alimentado de informações a teu respeito. E você precisa ter muito cuidado com esses falsos profetas que te rodeiam. Eu não sei qual que é a obra que você está precisando levantar, que você está precisando reerguer hoje, queridos. Não sei se é o teu sacerdócio de pai, que está caído, que está perdido. Se é o teu papel de mãe dentro da família que tem falhado. Se é o teu ministério dentro da igreja, dentro daquilo que Deus te colocou. Se é a tua posição lá no teu emprego que está à beira, a um fio. Se é a tua credibilidade diante dos teus familiares, diante do próprio povo que olha para ti, não crê naquilo que você fala. Não sei o que Deus está precisando reerguer hoje em você. Mas hoje você vai sair por aquela porta convicto de que existe algo para ser levantado. O Espírito Santo fala contigo nessa manhã e você vai reerguer. Você não vai se importar com ameaças, você não vai se importar com intimidações, você não vai receber falsas profetas, nem falsas profecias. Se torne hoje uma pessoa focada, determinada a reerguer o templo que está caído, queridos, em nome de Jesus. E eu disse: deveria um homem como eu fugir? E quem há que, sendo como eu sou, entraria no templo para salvar a tua vida, a sua vida? Eu não entrarei. Olha a resposta que Semaías escutou. Ele falou: realmente não tem jeito não. Vamos ter que desistir desse cara. Esse é um cara focado. Por isso que tem muita gente desistindo de você, desistindo de te derrubar. Tem profetas, falsos profetas que passam por você agora, não tem coragem de olhar na sua cara. Desistir dessa pessoa, ele está no rumo certo. Essa obra não é dele, essa obra é de Deus. A obra que você está realizando não é sua, queridos, é de Deus. Eu não entrarei. E eis que eu percebi que Deus não lhe havia mandado, mas aquele que pronunciava esta profecia contra mim, porquanto Tobias e Sambalate lhe haviam contratado. Tinha sido contratado, querido, para tanto passar informações quanto receber. Por isso ele foi contratado, para que eu ficasse temeroso e assim fizesse e pecasse, para que pudesse ter assunto para um relato, um mau relato, para que eles pudessem me afrontar. Aqui vem mais uma oração de Neemias. E Deus só observando a hora. Queridos, a obra que você já começou para Deus, você só sabe o dia que ela começou. Você não sabe que dia vai terminar. Neemias não sabia que dia ia terminar, mas Neemias terminou essa obra aos 52 dias, debaixo da graça do Senhor, debaixo da direção do Senhor, porque essa obra era do Senhor. E aquelas mesmas nações que se levantaram, aquelas mesmas pessoas que se levantaram para afrontar, intimidar, ameaçar de morte, oprimir o povo que trabalhava com Neemias, se envergonharam, porque viram a obra terminada. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, conforme essas suas obras, e da profetisa Noadias, e do restante dos profetas que quiseram me atemorizar. A profetisa Noadias, ela foi uma profetisa, ela só é citada essa vez aqui, queridos, só essa vez, mas foi uma falsa profetisa, contemporânea da época de Neemias. Ela vivia nos mesmos tempos, na mesma época de Sambalate, Tobias, Gesse, aquele povo todo ali. E ela proferia falsas profecias. E ela tentou também intervir na obra. Ela era uma profetisa que tentava intervir nas emoções das pessoas. Que uma pessoa emocionada, se ela se deixa tomar pelas emoções, ela se abate rapidamente. Mas aquele que não perde a consciência do Senhor, esse não se abaterá. Que ele sabe quem é a obra e quem está por trás da obra que ele está por fazer. Assim foi terminada a muralha no 25º dia
do mês de Elul, e 52 dias. E sucedeu que, tendo ouvido todos os nossos inimigos e todos os pagãos que estavam junto a nós, ficaram muito desanimados e aos seus próprios olhos, porque perceberam que esta obra foi feita pelo nosso Deus. Dê um brado de vitória agora, porque a tua obra que você está fazendo, ela não é tua, ela é do Senhor, e ela só tem dia para começar, mas o dia de terminar ela está nas mãos do Senhor. Queridos, Neemias sabia quem que estava por baixo dessa obra. E vou te dizer, se você tem algo para ser reconstruído, queridos, a primeira coisa que você deve fazer, remova os entulhos. Você precisa remover os entulhos, que Deus não constrói nada em cima de entulhos. Aqui diz a palavra que o povo trabalhava removendo os entulhos com carrinhos na mão e ferramentas na outra, mas o povo removeu todo o entulho que havia, para depois que fosse construído e reconstruído. Queridos, deixa eu fazer uma rápida passagem. 1980, eu não consegui entender. Eu, um jovem, um menino de 18 anos, trabalhando na construção da obra do meu irmão, na casa do meu irmão. Por que uma parede de 25 centímetros no máximo exigia uma vareta de 60 centímetros? E eu trabalhei 2 semanas carregando pedras que eu começava a carregar com as 2 mãos, depois não dava conta mais, tinha que colocar no ombro, e o nível de peso foi subindo, e eu jogando aquelas pedras ali dentro. Eu gastei 2 semanas para terminar o alicerce daquela casa. Por que isso? Eu falava, isso é loucura, estupidez, uma coisa dessa. Por que isso? Porque hoje, há 44 anos, eu olho para aquela estrutura, queridos, e digo assim: eis aqui a razão. Aquele que constrói na base firme não teme, porque a obra não vai cair. A obra não vai cair, não vai rachar, ela não vai ruir, ela não vai entortar, ela não vai ceder. 1 Coríntios 3 diz: quem é a base, queridos? Quem é o fundamento? Ainda diz: nenhum homem coloque sobre o fundamento outra coisa como fundamento, porque o fundamento é Cristo Jesus. Esse é que é o fundamento da obra que precisa ser reerguida hoje na tua vida, na tua casa, em tudo que você quiser reerguer hoje, queridos. Jesus é o fundamento dela, é o fundamento dessas coisas. Agora, tão importante vai ser você sair por aquela porta aqui hoje, sabendo o que você vai restaurar, o que você precisa restaurar. É você saber aquilo também que você não é obra para você restaurar, queridos. Existem obras que muitas vezes as pessoas estão querendo restaurar, reconstruir, e obras que Deus já condenou. Caiu lá atrás. Caíram lá atrás porque Deus te deu um livramento para essa obra cair. Tem gente querendo levantar casamentos que acabaram. Não era para ter acontecido. Não tinha base, Jesus não era base. Muitas coisas estão sendo feitas hoje. Jesus não foi chamado para a base. Ele diz: eu não participei disso como uma base, eu não fui fundamento disso. Hoje tem casas sendo construídas hoje, obras sendo construídas com material de primeira qualidade, tudo muito bonito, tudo bem bonitinho. Mas quando termina a obra, nós nos lembramos que o fundamento ficou para o final. Aí queremos trazer Jesus para dentro da obra. Está errado. O fundamento deveria ter vindo primeiro. Não adianta queremos colocar o fundamento sobre a nossa casa. O fundamento está sob. Não para você pisar em Jesus, mas para você ter nele a base, a certeza daquilo que você está fazendo. Está aqui, ó. Aquele que é a base é fiel para sustentar a obra. E foi assim que foi feito através de Neemias. Algo que até hoje mudou a humanidade. Mudou e deu a direção para a humanidade. Deus espera hoje de mim e de você que algo seja reconstruído, seja reavivado, não só para hoje, mas para a tua descendência, e que o nome dele venha a ser glorificado, em nome de Jesus. Existem coisas, queridos, que Deus se tirou do meio delas. Você está lamentando, querendo voltar para trás, querendo voltar, dar uma volta atrás e retomar, reconstruir aquilo que foi caído. Tem coisas que Deus tirou para te dar um livramento. Te tirou na melhor hora da festa. Eu costumo dizer e não me canso de repetir. Vou te dizer uma coisa aqui. Cuidado com a festa. Muito cuidado com a festa que você está participando.
existem muitas festas no mundo, que as pessoas estão sendo envolvidas por essa festa. Estão se esquecendo que é hora de sair dela. Saia da festa. A melhor hora, eu prego isso sempre, a melhor hora de você deixar a festa, querido, é quando a festa está boa. Quando a festa está boa, deixa essa festa. Quando você sai dela, você vê que estava no engano. Porque aquele que persiste na festa, ele está esperando pela pior hora da festa. E vai acontecer a pior hora da festa. Deus muitas vezes nos tira pela mão de dentro de uma festa, para evitar que a pior hora aconteça sobre a tua cabeça. Que você seja tirado de lá de dentro e dê continuidade à obra dele em outro lugar. Porque a festa maior que te espera, ela está no céu. A festa maior que te espera, querido, ela está no céu, ela não está aqui. É preciso que nos lembremos o tempo todo que a festa que te espera está no céu. Eu sempre digo algo lá em casa que também é um lema do meu trabalho. Quando Neemias não se deixou ser levado pelas ameaças, por tudo aquilo que poderia ser o motivo de paralisar a obra, de fazer desistir da obra, a exemplo dos anteriores, dos líderes anteriores, que quando ele mandou o quinto, ele mandou com uma... Ministério de Louvor, já pode subir, queridos, tá bom? Eu quero só selar essa palavra. Quando ele mandou aquela ameaça, ele sabia que aquela carta aberta era algo que não tinha falhado com os anteriores, mas ela falhou com Neemias. Eu digo o seguinte sempre: cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com de quem você ouve. De quem você ouve. E cuidado com como você ouve. O que você ouve, da forma como você ouve, de quem você ouve, pode destruir uma obra que é para Deus. Ela pode ser destruída, porque se você destrói o líder, a obra vai paralisar. Existem casamentos sendo desfeitos, queridos, arruinados por causa de uma palavra que foi recebida, porque o líder da casa estava fraco e recebeu aquela palavra e se emocionou com ela, deixou as emoções tomarem conta dele. Então cuidado com o que você ouve, de quem você ouve e de que forma você ouve. Não perca o foco da obra, queridos. Não perca a determinação da obra que Deus colocou sobre mim, sobre você. Eu quero te convidar a ficar de pé e quero deixar uma brechinha para uma nova reflexão que você irá fazer depois. Quero te convidar a refletir que nem toda porta que se abrir, queridos, é para você passar. Às vezes uma porta se abre e você quer imediatamente passar por ela. Nem toda porta que se abre é para você passar. Quantas portas foram abertas para Neemias? Passa por aqui, Neemias. Vamos nos reunir. Eu vou te livrar desse perigo. A tua vida está em perigo, mas eu vou te livrar. Na verdade é a porta que você ia passar. Você ia cair na beira do abismo. Entrar para a beira do abismo. Mas Neemias, tendo consultado antes ao Espírito, consultado antes a Deus, descobriu que tudo aquilo não era de Deus. Não era de Deus. E tudo que é de Deus, na construção, seja na construção ou na reconstrução, não pode ser contaminado com qualquer outra coisa. Não pode ser contaminado. Esse é o papel do líder, focado, determinado, que está em você e que vai encerrar essa obra, seja quando for, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração, querido. Começa a orar pelos teus projetos, pelos teus planos, pela tua obra que está caída e precisa ser reestruturada. Em nome de Jesus, eu declaro que hoje eu saí por essa porta, o Espírito Santo que já te tocou hoje, o Espírito Santo que já te alcançou com a graça, com luz e com discernimento, já te disse: olha, filho, levanta isso para mim, porque essa obra é minha. Levanta isso na tua casa para mim, porque essa obra é minha, é para mim. Não desista. Virão ameaças, elas virão sim, mas não desista, porque eu vou falar contigo todos os dias, e vou te dizer quem está falando pela boca dos falsos profetas.
E você irá afirmar a tua palavra em mim. E em poucos dias você irá testemunhar, queridos, aqui em cima, ou seja, onde você estiver, do que Deus fez através dessa reestruturação, dessa reconstrução, desses muros que Deus hoje permite você reconstruir. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.